Olá pessoal do oitavo ano, dando continuidade à nossa aula anterior e devido aos problemas técnicos de até então, eu não pude enviar o link dessa aula para que vocês pudessem se inteirar mais com relação ao nosso conteúdo. Na aula anterior, na primeira aula sobre a Revolução Francesa, eu lhes dei uma breve introdução e hoje eu separei esses slides para que nós possamos apresentar de maneira sistemática para vocês. É claro que não é minha pretensão aqui tratar sobre todos os slides que aqui tenho em uma só aula, porque sendo assim eu despejaria um monte de informações e no final das contas ia correr o risco de vocês não assimilarem o conteúdo apresentado. Pois bem, eu abro o slide apresentando uma fotografia que retrata um momento da tomada da Bastilha, um antigo castelo medieval que era utilizado pelos reis absolutistas na França e, portanto, símbolo do absolutismo francês, utilizado para servir de prisão para todos aqueles perseguidos pelo sistema absolutista. Essa foto aí é providencial porque ela marca o início da Revolução Francesa. É claro que a Revolução Francesa em si, ela é processual. Entendamos isso. A Revolução Francesa em si, ela é processual. Contudo, historiadores do mundo inteiro, por convenção, acharam que 14 de julho de 1789, data de tomada da Bastilha, seria entendido como o marco inicial da Revolução Francesa. Só repetindo, 14 de julho de 1789 é uma data apenas simbólica como o início da Revolução Francesa. Na verdade, a Revolução Francesa em si é um processo, ela é processual. Como eu sempre enfatizo nas nossas aulas, nenhum fato por si só é autoexplicativo. Da mesma forma, a Revolução Francesa. Ela é o marco divisório entre um período histórico e outro. A Revolução Francesa é o início da Era Moderna. Pois bem, vamos lá. A minha pretensão aqui é atingir um determinado limite com relação à apresentação dos slides. E quando eu falo de limite, eu estou me referindo a um determinado tempo, para que não possa ficar cansativo para vocês. Então, eu estou com cuidado com relação à questão do tempo. Mas não se preocupe, posterior à apresentação dos slides por completo, eu enviarei os slides, compartilharei com vocês, para que vocês possam ter mais uma ferramenta para estudo, ok? Vamos lá, vamos ver aqui. Introdução.
com relação ao início do fato Revolução Francesa, nós preparamos uma pequena introdução para que você possa se situar de maneira mais cronológica. Vou tomar esse termo de maneira cronológica e, é claro, se situar de maneira idealista também. O primeiro tópico que nós tratamos dentro desse slide é que a Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Ou seja, a Revolução Francesa ela vem transformar e posteriormente servir de modelo para outras nações. Os quadros políticos, sociais e econômicos. Inicialmente, isso se dá apenas na França, mas posteriormente outras nações vão se utilizar dessa questão para que se possam ter a Revolução Francesa como exemplo. O segundo tópico trata sobre o antes da Revolução. O que a França era antes da Revolução? A França, na verdade, era caracterizada por um Estado absolutista, tratado pela filosofia iluminista que precede a Revolução Francesa. E quando eu falo essa questão precede, eu disse na aula anterior que é a filosofia iluminista que vai fundamentar o processo de independência dos Estados Unidos e mais tarde a própria Revolução Francesa vai criticar esse chamado antigo regime. Agora, a grande questão é por que antigo regime? Porque eles entendem que é um sistema retrógrado, ele não se adequa aos anseios do iluminismo. Quando eu falo retrógrado, eu estou me referindo especificamente nisso que nós estamos tentando lhe dizer. Ele não se adequa às demandas do movimento iluminista e, consequentemente, dos revolucionários franceses. É claro que quando eu falo nessa questão de revolucionários franceses, embora de maneira geral o povo participe da Revolução Francesa, nós temos que entender que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Embora o povo tenha participado do processo revolucionário na tomada do poder, o povo, de todo modo, não foi beneficiado como as promessas que se via dentro da filosofia iluminista. Portanto, o povo fica para um segundo plano. Primeiro os interesses da burguesia, depois, talvez, se tiver algum espaço, o povo ganhará algum direito. Mas, de qualquer forma, é um marco histórico a Revolução Francesa, porque vem romper com as estruturas medievais até então vigentes na Europa. Mas vamos lá. A Revolução rompeu. Antes que eu possa entrar no terceiro parágrafo, eu gostaria de tratar desse temazinho aqui. Sociedade estamental. Ou seja, quando se diz que a França é uma sociedade estamental, nós estamos falando em um modelo de sociedade
onde se tinha divisórias dentro da sociedade de acordo com os bens que você tinha e de acordo com aliás, era o elemento definidor da sua condição social era onde você nascia. Se nasceu entre os nobres, nobre será. Se é clero, clero será para sempre. Se é da classe pobre, pobre será. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, a Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico iniciando a Idade Contemporânea. Pois bem, e quando eu falo em Revolução Francesa, o fato em si, eu estou me referindo que ele é um grande marco histórico que dá início à Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Você observa aí que a Revolução Francesa ele vem, de certa forma, enquadrar o mundo em tudo aquilo que você entende do que há de moderno. Eu passei esse slide aqui, ainda dentro do que nós entendemos como introdução. Embora seja uma revolução burguesa, houve uma forte participação popular. Ela representa o momento em que a burguesia, já detentora de poder econômico, atinge o poder político. Pois bem, mas vamos explicar essas duas questões, só na introdução. Quando eu digo que ela é uma revolução burguesa, é porque foi promovida pela burguesia, mas se aproveitou esse discurso da burguesia, ele só foi capilarizado devido à questão dos problemas sociais que a França vivenciava nessa época. Portanto, esse foi o terreno fértil para a capilarização dessas questões burguesas. Portanto, daí a participação popular, daí a adesão da população para esse movimento. E na prática, o que representa? Representa o momento em que a burguesia, que já é detentora do poder econômico, atinge o poder político. Ora, lá no sétimo ano, nós vimos que a burguesia se alia aos reis para que estes promovam segurança para que a burguesia negocie dentro dos seus territórios. Então, a burguesia, para isso, financia um exército real, para isso o rei não tem como pagar e concede alguns privilégios dentro do seu território para a burguesia. Só que, em um dado momento, o rei começa a querer demasiadamente que a burguesia o dê dinheiro a todo instante. E a burguesia, na verdade, não está a fim de estar dando dinheiro para que o rei e a sua nobreza parasitária esbanja os seus
as suas gastanças de dinheiro dentro do seu território. Então, chegou o momento em que o rei não serve mais aos interesses da burguesia, então a solução é tirar o rei. Para isso, vamos, de alguma forma, convidar a população, de modo geral, já que esta não se encontra também muito confortável com o rei no poder. E você deve estar se perguntando, professor, e melhorou a condição do povo? Eu digo, de alguma forma, mas, de modo geral, foi trocar 6 por meia dúzia. Porque até hoje nós vemos essa questão, né? Se tivesse um rei que ditasse as regras aqui, aí ia ficar mais ou menos do jeito que se encontra as coisas. Mas não vamos se ater muito nessas questões não, porque elas são complexas e exigirão muito tempo nosso para análise, ok? Nesse sentido eu gostaria de entrar nas causas, mas devido a uma questão de tempo e para que não fique cansativo para vocês que estão assistindo, eu vou encerrar a nossa primeira aula e nós continuaremos na próxima aula. Então, bons